Eu vou te falar uma coisa agora que vai doer o seu coração, mas suas costas não vão doer. Hérnia de disco não dói. Fica até o final desse vídeo para você entender isso que eu tô falando, porque aí vai vir a pessoa e já vai digitar, meu Rogério, mas eu tenho hérnia de disco e dói pra caramba. Mano, assiste até o final. Você pode assistir esse vídeo até o final? Só isso que eu te peço. Só fica até o final para você entender essa afirmação. Hérnia de disco não dói. Participa do evento de 10 anos do canal Anatomia Fácil. Começa segunda-feira que vem, dia 20 de março, e as aulas estão incríveis. Vai ser ao vivo e diretamente do Laboratório de Anatomia do CTA. Então o link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva no canal Anatomia Fácil e ativa o sino de notificações. Igual todos os canais que você gosta pedem para você aí. Por quê? Porque todo vídeo que eu postar aqui, toda live que eu fizer, você recebe uma notificação aí no seu celular e não perde absolutamente nada do que vai rolar. Aí você ficou se perguntando, Rogério, mas isso que você falou foi muito forte? Como assim hérnia de disco não dói? Primeira coisa, você tem que entender o que é o disco, para que serve o disco e o que tem em volta do disco. Se você entender isso, você vai entender isso que eu estou falando. E aí você vai falar para todo mundo, realmente, hérnia de disco não dói. E aí tem muita gente aí, sabia que tem gente que tem hérnia de disco e nem sabe? É a hérnia de disco assintomática? Vou te contar essas coisas. Já contaram isso pra você? Não é porque aparece no seu exame que essa é a causa do seu problema, irmão. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. O que é o disco intervertebral? Então eu vou separar aqui um disco só. Tá bom? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a coluna lombar. Então você tem aqui as 5 vértebras lombares, ó. Aí eu vou pegar esse segmento aqui, ó. L3 e L4, ó. Pegar esse segmento, ó. Vértebra lombar 3, chamada de L3. Vértebra lombar 4, chamada carinhosamente de L4. Entre cada uma das vértebras, mais precisamente entre os corpos vertebrais, eu tenho os discos. No caso, o disco que eu tenho entre L3 e L4, sabe como que ele chama? Disco L3 e L4. Eu não estou zoando não, é sério. Porque como ele fica entre os dois corpos, ele vai ter o nome da de cima e o nome da de baixo. É assim que a gente dá nome aos discos, tá? O disco, como que ele chama? Ele tem o nome da vértebra de cima e da vértebra de baixo. Então esse aqui, ó, é o disco L3, L4. Isso significa que esse aqui é o disco L2, L3 e esse aqui é o disco L4, L5, entendeu? Então aí você vai dando nome às coisas. Então, o que é o disco? Presta atenção para você entender essa afirmação. O disco intervertebral, ele é uma estrutura composta de fibrocartilagem. E aí é uma coisa que o pessoal erra muito na área da saúde. O disco intervertebral, ele forma a articulação entre as vértebras, tá? Entre os corpos vertebrais, no caso. Porque a articulação sinovial que a gente tem nas vértebras, ela ocorre onde? Aqui atrás, ó. Tá vendo esse espacinho aqui nas vértebras, ó? Essa aqui é a articulação sinovial da coluna. É essa articulação aqui de trás que permite os movimentos da sua coluna que você conhece. Cara, se você achava que era o disco que permitia esses movimentos, você está redondamente enganado. Porque o que eu tenho aqui, que é o disco intervertebral, sabe para que serve o disco intervertebral? Praticamente você já nasceu sabendo que ele é um amortecedor, né? Todo mundo, é um amortecedor. É. Ele resiste a cargas axiais. Então essas cargas de impacto, ele aguenta bem. É a única função? Não. Ele tem uma função importante também, olha só, de manter a pressão entre os dois ossos aqui. Ou seja, a pressão intradiscal mantém os dois corpos vertebrais estabilizados, ou seja, o disco intervertebral é um elemento de estabilização entre as duas vértebras. E esse disco intervertebral, todo mundo sabe disso também quando você começa a estudar, eu nem vou me ater muito a isso.
Ele tem um núcleo central, chamado núcleo pulposo. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Ah, então. Que é chamado núcleo pulposo, é uma espécie de gel. É água mais ácido hialurônico, vira gel. E ao redor desse núcleo eu tenho os anéis fibrosos. Todo mundo sabe disso, tá bom? O que acontece quando a pessoa tem uma herniação, uma lesão discal? Esse núcleo pulposo ele tem essa pressão e essa pressão mantém os dois segmentos da coluna estabilizados. E aí pode acontecer vários fenômenos. O primeiro, desidratação. Você começa a perder líquido desse núcleo pulposo. Quando você perde líquido, você diminui a pressão. E aí quando você diminui a pressão, essas vértebras começam a fazer um movimento inadequado. Elas ficam com uma pequena instabilidade. E isso começa a gerar uma alteração nos anéis. Você começa a ter a ruptura dos anéis fibrosos. E essa ruptura dos anéis fibrosos que vai caracterizar as lesões que a gente tem no disco. Porque basicamente as hérnias, né, as protusões, as lesões discais, elas compreendem o núcleo empurrando os anéis. Quando o núcleo empurra os anéis e eu começo a ter lesão no anel fibroso, isso é caracterizado como uma lesão. Só que essa lesão é indolor. Por que indolor, Rogério? Porque os discos são feitos de fibrocartilagem. Anéis fibrosos são tecido fibroso e a parte interna, que é um gel, é um tipo de cartilagem, é uma fibrocartilagem. Ou seja, cartilagens, elas não são inervadas e não são vascularizadas. Então eu tenho, assim, praticamente indolor o núcleo, porque é água, é gel. Os anéis fibrosos, eles têm uma pequena inervação. Então dá uma dorzinha quando você tem uma ruptura dos anéis. Mas é uma coisa praticamente. É uma coisa que não é incapacitante. Porque às vezes a pessoa ela vê um exame, ela vai no médico, aí ela vê aquele exame, aquela hérnia enorme, e fala: Meu Deus, explodiu o meu disco, ferrou. Não. Se seu disco explodir e ele vier para frente, não acontece nada. Sabe qual é o problema? O problema é quando esse disco rompe e ele rompe aqui para trás, ó, no sentido posterior ou no sentido posterolateral. Por quê? Se você verificar, o disco intervertebral ele tem um reforço anterior aqui, ó. Isso aqui é o ligamento longitudinal anterior. Esse ligamento longitudinal ele percorre toda a coluna vertebral na parte anterior, ó. Ele pega todo o corpo vertebral na parte anterior. Esse é o ligamento longitudinal anterior. Ele é um reforço anterior do disco. Então é muito raro, é muito difícil você ver uma hérnia que sai para frente. E se a hérnia sair para frente, tá tudo bem. Por quê? Primeiro, se rompeu uma hérnia anterior, o disco não dói, rompeu o disco, tá tudo bem. Se sair para frente, não tem estruturas nobres aqui na frente. Você tem o ligamento longitudinal, que é um elemento de contenção. Porém, na região lateral e na região posterior, ele é um pouquinho mais fraco. Apesar da gente ter lá no interior... Por que o ligamento posterior não apareceu ali? A gente tem o ligamento longitudinal... Aqui, ó. Esse aqui é o ligamento longitudinal posterior, ó. É um ligamento que ele faz um reforço aqui na parte posterior do disco. Então a gente tem esses reforços, né? Um anterior e um posterior. Porém, nessa porção posterolateral aqui, ó, o disco não tem reforço. E qual que é o problema? O problema é que os seus nervos espinais e raízes nervosas, eles saem por aqui. Se eu colocar o sistema nervoso, ó, vocês vão ver o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui um nervo sendo formado aqui, ó. Vocês têm um nervinho sendo formado. E aí eu vou ter as raízes nervosas aqui, ó. Se por acaso eu tiver uma hérnia... Eita, tá feia a coisa aqui. Ó, a gente estava estudando essa aqui, eu fui na de cima, ó o doidão. Tá aqui, ó. Então eu tenho o nervo espinal aqui, as raízes que o formam. E aí é o seguinte, ó. Se eu tiver uma hérnia que sai aqui para trás agora, ó, o que vai acontecer, ó? Essa hérnia vai comprimir o tecido nervoso. Então, o grande problema da hérnia de disco não é a hérnia em si, não é a ruptura do disco, não é nada disso. O problema é para onde sai a hérnia.
Se a hérnia sai posterior ou posterolateralmente, ela vai comprimir tecido nervoso. Se ela sair aqui para frente, não pega nada, não tem elementos nervosos importantes. Isso aqui são nervos que a gente tem na região dos intestinos, aqui na região pélvica, tudo isso. Então não há um problema tão grande de sair uma hérnia para frente, mas ela não sai porque tem reforço. Então o grande problema é quando a hérnia faz esse sentido aqui, que são a maioria das hérnias. É uma parte onde o disco não tem reforço. Entendeu por que que a hérnia sai para cá? Então você sabe o que é o disco, você já sabe também para que serve o disco, e aí você soube agora também quando que o disco gera dor aqui. Quando ele sai no sentido posterior ou posterolateral. Então essa é a parte mais importante. E a gente tem classificações de lesões, e olha que interessante isso aqui. Eu gosto muito das classificações das lesões discais por um motivo bastante interessante. Ó. Aqui vocês têm um disco normal, ó. Então eu tenho o núcleo pulposo íntegro, eu ia falar pulposo, e aqui os anéis íntegros, ok? Normal. Aí aqui, o que é chamado de degeneração, a gente costuma chamar na prática clínica de desidratação. O que é a desidratação? É quando eu começo a ter perda de água do núcleo aqui, ó. Porque o núcleo pulposo é um gel, né? O que é o gel? É água mais ácido hialurônico. E aí ele mantém isso numa consistência gel. Quando eu começo a envelhecer, é natural que eu perca a água dos tecidos. Isso é um processo natural do seu envelhecimento. É o primeiro processo de desidratação. Porém, quando você desidrata o disco, você sabe que o disco ele serve para resistir a cargas axiais, e a água é importante no amortecimento de cargas e flexibilidade. Então, nesse caso, quando você começa a desidratar o disco, ele torna-se menos flexível e menos resistente às cargas. E aí eu começo a ter alterações nos anéis fibrosos. Os anéis fibrosos começam a romper na região próxima ao núcleo. E aí começa a ter um efeito dominó. Rompe o primeiro anel, o segundo, o terceiro, e aí vai formando uma estrutura que faz um abaulamento no disco aqui, ó. Esse abaulamento do disco aqui, ó, ele é chamado protusão. A gente chama isso de protusão. Você vê aqui que ele está chamando de prolapso, né? Isso é na língua inglesa, eles chamam nesse nome, a gente chama isso de protusão aqui no Brasil, tá bom? E aí quando eu tenho a ruptura de praticamente todos os anéis aqui e o conteúdo do núcleo extravasa o disco, ou seja, o núcleo pulposo é como se ele saísse ali do disco, né? Ele rompe todos os anéis. Isso aqui é o que é chamado de herniação, hérnia, tá? Ou extrusão discal. Significa que esse conteúdo do núcleo ele não vazou, porque ele é encapsulado aqui, mas ele rompeu aqui os anéis fibrosos. E essa última aqui é o que é chamado de sequestro. Sequestro é quando você tem a hérnia, né? Você tem a ruptura de todos os anéis, e aí aquele fragmento, né? Aquele núcleo pulposo se separa. Então, quando eu tiver a separação do conteúdo do núcleo pulposo para fora do disco, ele vai formar um fragmento avulso, que é chamado de sequestro. Tá? Ele vai ficar É uma avulsão do disco isso aqui. Ó. Sabe aquela fratura por avulsão, que fica um fragmento avulso? É a mesma coisa, só que no disco é chamado sequestro. E aqui, para vocês verem uma ressonância, para ficar claro para vocês. Você tem um disco normal aqui com muita água. O núcleo está bem hidratado. Como eu sei? Olha o sinal dele aqui, ó. Ele está bem brancão. Quanto mais branco, mais água. Aí eu tenho esse outro disco que já está cinza. Esse disco que está cinza, ele está desidratado. Ele sofreu uma desidratação, tá bom? Então a desidratação que a gente vê aqui é uma perda de sinal na ressonância magnética, ó. Ele fica acinzentado. Você percebe também que a altura entre os dois corpos aqui, ó, ela é menor do que em cima. Tá vendo que eu tenho um espaço grande e aqui o espaço diminuiu. O pessoal fala que no raio-x não dá para ver hérnia, né? Mas você tem dá para ter uma ideia se a pessoa tem hérnia ou não. Como? Se eu tenho um bom espaço entre os dois corpos vertebrais, beleza.
Se eu olho a vértebra de baixo e tenho um espaço menor, significa que a vértebra de baixo, o disco de baixo está desidratado. Então eu consigo ter uma ideia no raio-x se eu tenho uma alteração discal, sim. Não consigo ver a alteração, mas consigo ver que o espaço entre os corpos fica mais baixo. E aqui eu tenho uma desidratação acompanhada de uma protusão aqui, tá vendo? É uma perda de sinal aqui, ó. Então isso aqui é uma protusão, é um abaulamento do disco, tá? Eu tive uma desidratação, ficou mais fraco, aí ele tende a ficar mais abaulado, porque ele não aguenta mais o que aguentava. E aí ele começa a gerar uma compressão aqui atrás, ó. Mas não necessariamente essa compressão se dá direto no tecido nervoso, tá? Porque eu tenho uma gordurinha no espaço vertebral, tá? Onde fica a medula, onde fica a caldequina, e às vezes essa protusão ela comprime somente essa gordura, chama gordura epidural. Quando eu tenho compressão da gordura epidural, tá tudo bem, porque o tecido nervoso ainda está íntegro. E aqui embaixo o que eu tenho? Você vê que eu tenho um espaço ainda menor, eu tenho uma perda de sinal grande, principalmente nas bordas do disco, né, nos anéis. Isso indica uma alteração dos anéis. E aqui aquela aguinha da hérnia, ó. Aquela parte do núcleo que saiu aqui, ó. Então aqui tem um pouquinho daquela água que saiu, uma herniação. Essa herniação já começa a ter aqui uma compressão do tecido nervoso. E vou te falar, nem toda hérnia, que é uma hérnia mesmo, uma extrusão, ela comprime o tecido nervoso. Às vezes ela pode comprimir somente essa gordura epidural. Então é importante que você entenda isso. A ruptura do disco, a hérnia em si, não dói. Dói quando? Quando ela começa a comprimir o que está em volta, que é o tecido nervoso. Que ela pode comprimir a medula espinal, a caldequina, quando é essa parte lombar baixa, ou as raízes nervosas e nervos espinais. Ou seja, quando ela passa perto dos nervos e aperta os nervos, ela dói. Quando você só tem a hérnia ou a protusão e ela não está comprimindo o tecido nervoso, ela não dói, porque o disco é uma fibrocartilagem e fibrocartilagens, geralmente, elas têm pouca inervação e a dor não é incapacitante se você sentir essa ruptura. E é por isso que eu disse para vocês no começo dessa aula que a hérnia de disco não dói, mas agora você assistiu até o fim e entendeu isso. Tem muita gente que parou no meio e tá, eu quero até falar não sei o quê. Se você assistiu até o final, para eu saber que você assistiu até o final, você vai digitar aqui embaixo sequestro. Digita sequestro, porque ninguém vai entender nada se não viu o vídeo até o final. Beleza? Se essa aula foi legal para vocês, deixa o like, se inscreve aqui no canal Anatomia Fácil e ativa o sino de notificações. E não perca o evento de 10 anos do canal Anatomia Fácil. Começa dia 20, termina dia 23, semana que vem. E você não pode perder. Link na descrição.